A paz do Senhor, povo de Deus. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Chegamos aqui à lição de número 11. Lição de número 11. Tivemos aí um recesso devido ao nosso trabalho. Nós trabalhamos como marinheiro, mas estamos aqui de volta na nossa escola bíblica dominical. E a lição de número 11, ela tem por título: A salvação não é obra humana. A salvação não é obra humana. O texto áureo diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. A verdade prática nos diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A leitura bíblica em classe, a carta de Paulo a Éfeso, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Eu queria destacar, dentro da leitura bíblica em classe, dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o objetivo da nossa aula hoje é ensinar a respeito da doutrina da salvação sobre a graça de Deus. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. E o objetivo 3, correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. E nós temos por motivação há ensinos a respeito da salvação que defende uma ideia de redenção como um processo evolutivo da vida em que a ênfase recai no esforço próprio. Então, essa palavra esforço próprio, ela vai se repetir na nossa lição de hoje, porque muitos apregoam a salvação pelo esforço humano, e nós estamos aqui para mostrar pelas Sagradas Escrituras que a salvação ela é pela graça, unicamente pela graça. A introdução nos diz assim: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade. É bom de grifar isso, hein? A impossibilidade. É impossível. A impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio dos seus próprio esforço. E até mesmo desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por a intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Pois bem, o ponto 1 vai dizer assim para nós: a salvação sobre a graça de Deus. A descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior, que a lição anterior falou sobre a martiologia, a doutrina do pecado. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado: mortos em ofensas e pecados, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
andávamos desejosos, andávamos nos desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. Essa é uma fotografia da raça humana. Então eu quero ler na íntegra com você os versos 1 ao 3 que está na nossa leitura bíblica em classe. E o texto diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade ou fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dar aqui uma carta de aconselhamento à igreja de Éfeso, mostrando a condição humana. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele que é judeu, ele que era um homem zeloso, nós sabemos a história da sua conversão, um homem zeloso pela lei, que perseguiu a igreja de Jesus Cristo, os discípulos na primeira era da igreja, no nascedouro da igreja, naquele primeiro tempo. Ele que, olhando para si mesmo, poderia intitular uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa perfeita, ele se depara com uma voz, a voz do nosso Senhor Jesus, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, não entendendo a situação, a gravidade da situação, mas estou perseguindo um povo aí baderneiro, um povo bagunceiro. Ou seja, ele não imaginava que estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí ali a história vai nos contar que ele cai por terra, fica cego por 3 dias e doravante a palavra de Deus liberada sobre a vida dele, que ele era um vaso escolhido, que iria padecer muito por causa do Evangelho. E Paulo agora, diante da sua conversão, ele começa a demonstrar para nós, pelas suas cartas paulinas, o quão errado ele estava, o quão pecador ele era, e ele vai nos ensinando que somente através do encontro pessoal com Jesus Cristo que o homem consegue perceber a sua ruína espiritual. O que eu quero dizer com isso é que é impossível ao homem, é impossível ao ser humano reconhecer o seu estado de pecado, reconhecer a sua condição pecadora. Quem nos convence que nós estamos enfermos espiritualmente é o Espírito Santo de Deus. Então veja bem que a primeira parte da nossa lição, ela está nos mostrando uma fotografia da raça humana. A raça humana está caída, a raça humana está enferma, a raça humana está em delitos e em pecados, mas somente por meio da ação do Espírito Santo, somente por meio da ação do Espírito Santo, que o homem, ele cai em si, ele reconhece a sua natureza pecaminosa. Então vamos avançar aqui, mortos em ofensas e pecado. As expressões e vos vivificou, juntamente com Cristo, revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido: as expressões mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas não deve ser entendido literalmente, por se tratar de uma metáfora,
uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual, por morte espiritual. A Bíblia quer dizer que a humanidade está caída e separada de Deus, e não significa aniquilação total. A exegese do versículo 8 ao versículo 10. Esta passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão, isto é, dom de Deus, se refere à salvação pela graça a salvação pela graça e não a fé, como afirma o repetido erudito da língua grega, Robertson. A graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo como dizia Norman, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Qual é a ideia de tratar esse assunto aqui sobre a fé e a graça? Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Veja bem, quando nós atribuímos a nossa salvação unicamente à nossa fé, a ideia que dá a entender que quem tem fé ou quem tem muita fé é salvo. E não é essa a ideia. A salvação é um dom gratuito de Deus, que ela foi conquistada na cruz do Calvário por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Aí então a salvação é um ato de graça, mas ela passa pelo instrumento de fé. Ou seja, eu preciso crer no sacrifício de Jesus Cristo para ser salvo, pois quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Mas a ideia aqui, minuciosa aqui, é mostrar que não é apenas a sua fé te leva, a sua fé, na verdade, é o meio para você chegar. O livro de Hebreus fala: importa os que se aproximam de Deus crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé é esse ato. Existe a fé natural, a fé para a salvação, a fé como dom. Aí nós estamos falando essa fé como reconhecendo Cristo como Salvador. O eunuco da rainha de Candaça, ele ouviu a palavra, ele aprendeu por meio da palavra como obter a salvação e ele creu naquilo. A pergunta é: o que me impede para ser salvo? Você crê que Jesus Cristo é Senhor? Ele falou: creio. Então pararam a carruagem e ali levaram ele às águas batismais. Então é importante entender, porque senão a pessoa ela dá a entender que ela é salva porque ela tem muita fé, ou ela pode perder a salvação dela, ou ela não é salva por não ter fé, algo do tipo assim. Então que nós possamos entender que é unicamente a graça de Deus. Amém? Vamos adiante. Soteriologia inadequadas da antiguidade. Reencarnacionistas. Como o termo soteriologia nos refere aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação, o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente também no budismo, no jainismo e no sikhismo. É defendida pelo Hare Krishnas, kardecistas
e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação é pelo seu próprio esforço. Então, nós anulamos isso aqui e nós temos como combater isso biblicamente. Aí nós vamos ter referência como Salmos 78, Hebreus 9, João 9 e o próprio textual, que é rico, né, em detalhes, que é o livro de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10. A salvação é pela graça. Então, se existe esforço humano, nós estamos rechaçando, nós estamos tirando, porque a salvação é pela graça. Os galacionistas, que é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia, Gálatas capítulo 1, verso 7, eles também exigiam dos novos convertidos ao cristianismo que observasse a lei de Moisés. Somente observando a lei de Moisés, na ideia deles, eles poderiam ter salvação. Mas a verdade bíblica nos diz que não é pelas obras da lei, nem pela carne, que a pessoa será justificada. É unicamente o ato da graça. Então, vou chegar aqui no gnóstico para nós fechar esses 3 pontos. Já os gnósticos, no campo da soteriologia, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e dos seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio do conhecimento místico gnos, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. Então veja bem, aqui na questão da reencarnação, nós aprendemos que na visão deles, para ser salvo, exige um processo de limpeza, de purificação, que acontece em um ciclo. A pessoa morre, nasce no outro corpo, morre, nasce no outro corpo, e ali vão se pagando os pecados, até que essa pessoa possa se tornar pura. É uma situação bem complexa, no sentido de que, como pode eu sofrer para pagar o pecado de Pedro Alves Cabral, vamos supor. Aí eu sofro aqui, aí quando termina o ciclo ele alcança a salvação, aí outro vai sofrer por mim para que eu possa alcançar a salvação. Essa é a ideia da reencarnação. Reencarnar, viver em outro corpo. Então, dentro da visão deles, exige esforços humanos. Então, estamos descartando que não é pelo esforço humano que nós vamos ser salvos, é pela graça de Deus. Dentro do gnóstico, é colocado aqui, dos galacionistas, é colocado aqui que você precisa seguir rituais para você poder ser salvo. Ou seja, você tem que cumprir, observar a lei de Moisés, você precisa fazer os rituais judaicos para ser salvo. Não, a salvação não é por meio de obra nenhuma. É, na verdade, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, nós abolimos isso aqui, não serve. É bom a gente entender, só para dar uma alfinetada aqui, que existem grupos religiosos ou igrejas que condicionam a salvação a cumprir alguns ritos. Então, se eu condiciono a salvação a coisas, logo eu já estou cometendo uma heresia. Fique atento nisso. E o gnóstico, aqui, se a reencarnação é um processo que nasce em cada corpo, exige isso.
Se o galacionista é cumprimento de rituais, já os gnósticos é uma ideia que ela é limitada somente aos espirituais, entre aspas, aos que são iluminados. E a salvação, ela não é limitada a um grupo seleto, não, a salvação é para todos, cumprindo-se João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Amém? Vamos lá adiante, o ponto 3 diz assim, a soteriologia inadequada, nos dias de hoje, é claro. Vamos lá. O islamismo, como é que eles enxergam a salvação? Segundo essa religião, se as boas ações segundo essas religiões, se as boas ações superam as más, tal pessoa irá para o paraíso. Então, a visão do Islã, a salvação não está condicionada a Jesus, a salvação está condicionada às boas ações. Então, logo, também estamos derrubando aqui essa tese, porque a salvação não é por meio da obra. Isso vai ser repetido aqui, é por meio da graça. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. Então, a ideia deles de salvação é diferente do modo cristão. A salvação no contexto deles é por mérito. A salvação do Islã é por mérito e pelas obras. Se é por mérito e é pelas obras, logo contradiz a palavra de Deus. Amém? Vamos lá. O grupo TJ. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa. Então, já estamos eliminando isso, que a salvação não é restrita a um local. A salvação está em Jesus. Então, eles encaram a salvação a um local, a instituição. Ou seja, a salvação só tem aqui dentro do salão. Fora do salão, não tem salvação. Então, está aí um grande erro, certo? É um grande erro aí. Vamos adiante. Para eles existe o grupo dos salvos, que tem o direito ao céu, que está restrito. Quando entra essas palavras em restrito, você já logo aciona aí o seu radar. Se está restrito, logo heresia, porque a salvação não é restrito, é para todos. Há uma classe de 144 mil que são os ungidos. Já os outros, que são a multidão, dentro da ideia deles, é que vai herdar a terra. Segundo a teologia do movimento, seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo e não têm o Espírito Santo. Jesus não é o mediador delas, nem tem esperança de salvação. Então imagina você estar dentro de um grupo, de um segmento religioso, onde a sua salvação é duvidosa. É bem complexo isso, né? Então, mas existem pessoas que seguem e acreditam. É triste isso, porque são multidões e multidões que vão caminhando para um destino de tristeza eterna. Bom seria que esse povo lesse a Bíblia de forma correta. Eu não digo, não há nem necessidade de um conhecimento teólogo, mas se lesse a Bíblia corretamente, interpretasse a Bíblia corretamente, logo eles teriam uma aplicação correta em suas vidas. Mas como é que eu vou ler a Bíblia, onde está dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, e eu vou ensinar dizendo que Jesus não é mediador? Onde que eu vou ler na Bíblia que o céu, a salvação, é apenas para 144 mil, sendo que a instituição já mega ultrapassou este número? É muito complicado e existem pessoas que estão ainda seguindo esse ensinamento. Chegamos aqui aos mormons. Nós aqui da nossa cidade de Paraty, nós temos a presença maciça aqui
dos TJs, o número dos mormons estão crescendo aqui a cada dia mais, e é importante a gente conhecer um pouco sobre eles. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Ou seja, existe aqui uma penitência, né? Se existe castigo, se existe uma penitência para se alcançar a salvação, logo nós estamos recusando esse ensinamento, porque a salvação ela não é meritória, ela é graça, amém? E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças. Até a fé em Jesus está bacana, mas quando entra leis e ordenanças, vai partir para dentro de um regulamento interno dos mormons, vai partir para dentro de um ensinamento interno da instituição. O ensinamento diz que o batismo é por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith, o fundador, como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois ela nos ensina que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único salvador. Então você vê que aqui nos mormons, eles até dão uma ideia, e isso aqui é cativante, porque quando eles forem falar, abordar as pessoas, eles vão dizer, não, a salvação é para todos. Eles vão abordar isso. E aí eles vão usar o argumento, existem pessoas que estão sofrendo aí, sendo castigadas para ser salvo, mas tem um caminho aí, todos vão ser salvos, mas tem um caminho para você evitar essa dor, esse sofrimento. Qual é? Você vindo para a nossa instituição, você seguindo os nossos ensinamentos, aí você vai ser salvo. Então veja bem que aqui os mormons, eles condicionam a salvação ao aceitar José Smith Jr., o fundador, como porta-voz. Então, se existe algum pedágio, é heresia. Se existe alguma coisa entre Jesus e você, na condição de salvação, logo tem erro aí. Lembra-se de Martim Lutero, o nosso monge Martim Lutero, que foi iluminado por Deus, dentro do texto que diz que o justo, ele viverá pela fé. Ele vivia num tempo da Santa Inquisição, ele viveu num tempo onde era pregoado purgatório, era pregoado a bula papal, era pregoado a venda de relíquias, tudo isso para obter salvação, para obter lugar no céu. E Deus fortemente bradou no coração dele, dizendo, não, o justo viverá pela fé. É pelo caminho da fé, na graça, na salvação, no sacrifício de Jesus, que você alcança salvação. Não é se autoflagelando, não é comprando um pedaço de terreno no céu, não é tendo relíquias religiosas, não. É unicamente na pessoa bendita de Jesus. A conclusão diz assim: entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus, e isso é um ato soberano da sua graça e bondade, e a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal, mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Amém? A salvação é para todos. Se existe alguma coisa entre você e a salvação que te impede de chegar, exemplo, não, você só é salvo se você pagar X, você só é salvo se você se vestir assim, você só é salvo se você ler tal livro, você só é salvo se fazer assado ou cozido. Se existir essas coisinhas no meio, alerta aí, liga o seu radar,
tem coisa errada aí. A salvação, ela está exclusiva em Jesus Cristo, unicamente nele, em Jesus. Se entre você e Jesus existe situações que você precisa fazer, que o seu líder está dizendo para você fazer, para ser salvo, corra daí. Tem alguma coisa errada aí. A salvação, ela não está atrelada ao líder, não está atrelada à instituição, não está atrelada a um livro, não está atrelada à forma de se vestir, não está atrelada a cumprir rituais. Não, senhor e não, senhora. A salvação está unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei até aonde vai chegar esse vídeo, a quem vai chegar esse vídeo, mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, se você se encontra distanciado do caminho do Senhor, se você se encontra parado na caminhada, ou se você ainda não aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, eu quero estender este convite a você. Basta tão somente você levantar as suas mãos, fechar os seus olhos aonde você estiver e dizer: eu aceito a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E procurar uma igreja próxima de você para que possa lhe ensinar, lhe instruir. Uma igreja séria, uma igreja que tenha a Bíblia Sagrada como regra de fé. Uma igreja que tenha Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Procure, eu tenho certeza que você vai viver dias de bênçãos na sua vida. Eu peço que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo e que você que não se inscreveu no canal possa se inscrever, deixar seu like, nos ajudar nessa tão grande obra que é falar da palavra de Deus. Deus abençoe, uma ótima IBD para você. Fique na paz do Senhor Jesus.